Acho que vale a pena a gente repetir as músicas de vez em quando, né? Porque a segunda vez ficou bem bonito. E eu quero convidá-los a abrir o texto de Jeremias, fazer a leitura desse texto. Vou fazer a leitura de Jeremias, depois eu quero saudar todos também que estão aqui junto conosco. Mas o texto de Jeremias, ele fala de uma maneira muito especial, esse chamado de Jeremias. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O versículo 17 e 19 também são importantes, eu gostaria de destacar. Jeremias, prepare-se para ir, vai dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois o contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias. Todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes, o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Esse é o texto de Jeremias. Quero cumprimentar de uma forma especial todos que estão nos acompanhando. E hoje, quem está também na transmissão, de uma forma especial, que a gente está iniciando pelo Instagram. Então, que Deus abençoe a vida e o coração de vocês também nesse momento de culto e de reflexão. Vocês perceberam esse livro, esse início do capítulo de Jeremias, o livro de Jeremias, mas o capítulo 1, o próprio Jeremias está descrevendo o seu chamado, a maneira como Deus o chamou para ser um profeta para as nações. Eu havia até comentado antes, no início do culto, semana passada, no texto de Neemias, a gente tinha visto lá em 400 e pouco, Neemias reconstruir os muros e dar início a esse novo tempo do povo retornando pós-exílio. Agora Jeremias é um pouquinho, 2 passos para trás. A gente está percebendo como todo esse cenário se formou, como eles haviam se afastado da presença de Deus. Jeremias, ele começa no tempo de Josias, que faz uma certa revolução dentro do povo de Israel, jogando ídolos para fora do templo, mas depois que Josias sai, o seu filho, enfim, volta com tudo aquilo que deixava Deus entristecido. E no meio disso está Jeremias. Jeremias é filho de um sacerdote, mas a gente vai perceber daqui a pouco que isso não é algo tão simples assim. Talvez na sua vida ele imaginava que seria um sacerdote também, mas Deus o chama para fazer algo diferente. O seu plano, desde o início, como diz lá o versículo 4, antes do nascimento, ainda quando você estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei você para que você fosse um profeta para as nações. E aqui eu fico me colocando muito no lugar, eu acho que todos nós nos colocamos também no lugar quando a gente tem esse tipo de chamado, situações que acontecem na nossa vida. Normalmente a gente diz: eu? Mas eu? Em outras traduções é dito: mas eu sou apenas uma criança. Aqui fala que sou apenas um jovem. Está se colocando, mas eu, Senhor, o que eu posso oferecer a Ti ao ponto de você me escolher para a Sua obra?
E ao mesmo tempo, aqui a gente pode perceber ecos de outros momentos no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés. Moisés também, claro que agora numa idade avançada, Moisés estava, aproximadamente 80 anos de vida, quando Deus o chama, ele fala assim: mas o que eu tenho para oferecer? O que eu vou falar para o faraó para que tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sei falar. E Deus, diante de todas as objeções, de todas as situações que Moisés colocava na frente, Deus fala assim: não se preocupe, não tenha medo, eu estou com você, em todas as situações, não se preocupe, não tenha medo, eu estou com vocês. Da mesma forma que Jeremias também colocou objeções: eu, Senhor, eu sou apenas uma criança, eu sou apenas um jovem, eu não sei falar direito. Da mesma maneira, o Senhor diz: não se preocupe, eu conheço você muito mais do que você conhece a você mesmo. Eu vou te usar na obra. Então, a resposta até, quando diz: não diga que você é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Uma das coisas que me impressiona sempre nesses chamados, e a gente pode ver de todos aqueles que foram chamados, em nenhum momento Deus chama alguém pelo seu currículo. Em nenhum momento Deus escolhe alguém por aquilo que Ele pode oferecer, no sentido de capacitações. E às vezes a gente tem essa impressão, eu só posso servir a Deus se eu tiver qualificações, se Deus olhar meu currículo. Mas na verdade, o único aspecto, se a gente trazer para as nossas vidas, que Deus nos pede, Ele fala assim: eu te escolhi, isso é o suficiente. E a forma como Deus nos escolhe é através da sua palavra, quando ela reverbera em nosso coração, por meio do nosso batismo, quando Ele fala: você é meu. Não precisa mais do que o nosso batismo, não precisa mais do que Ele falando: você é meu, para que a gente seja motivado ou tenha capacidade para fazer a obra que Ele nos chama. Ou seja, o Senhor também nos conhece muito mais do que a gente conhece a nós mesmos. Assim também como aconteceu com Jeremias. O Senhor conhecia Jeremias muito bem. Tinha um plano para Jeremias. Era para usar Jeremias para apontar para algo maior. Algo que iria acontecer para o povo de Israel, mas não apenas para o povo de Israel, mas para todos nós. Iria atingir o povo de Israel, mas estava apontando para algo maior, para a chegada do Messias. E essa semana eu tenho me arriscado um pouco mais, assim como eu tenho feito nos outros livros do Antigo Testamento, fazer o exercício de, mesmo que de forma rápida, tentar fazer a leitura de todo o livro. O livro, no caso de Neemias, na semana passada, e nessa semana de Jeremias. Apesar de ser um livro longo, quando a gente faz de uma forma rápida o livro, sem olhar os detalhes, sem tentar gravar, a gente começa a perceber algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, Jeremias, ele sofreu muito na sua vida. Até a gente vai observar um pouco do esboço do livro, tem várias lamentações. Jeremias lamenta muito. E uma das coisas que Jeremias lamenta muito é justamente isso. Olha, ele foi chamado para falar a palavra do Senhor, para anunciar as boas novas para aquele povo que, de certa forma, estava com o coração fechado. E uma das grandes coisas que ele lamenta e que ele sofre foi justamente o fato das pessoas não ouvirem algo que é tão precioso, que é tão profundo, que é o próprio Deus Criador falando para nós. E não é uma ou duas vezes, mas é quase que todos os capítulos, se não em todos e diversas vezes, eu, o Senhor, estou falando. Eu, o Senhor, estou falando. Então, Jeremias fala, na verdade é o Senhor que está falando, mas uma das coisas que causa muita frustração a Jeremias é justamente ele falar e as pessoas não ouvirem. Ele trazer uma mensagem tão profunda de esperança e de vida eterna, mas essa mensagem não fazer sentido, as pessoas não valorizarem, as pessoas não ouvirem aquilo que é tão profundo e tão especial. E isso causou muita lamentação a Jeremias, muita tristeza ao seu coração. Além de questões de vida no corpo, ele sofreu muito, ele sofreu
no seu corpo, ele foi acusado falsamente, ele levou muitas surras, teve prisões, ele até tentaram tirar a vida dele. Não sei se vocês já ouviram aquela frase, quando tudo é para dar errado, tudo dá errado. Parece que Jeremias, quanto mais ele fazia, mais ele tentava, mais ele buscava, mais ele se esforçava, parecia que mais dava errado. Às vezes a gente tem um pouco dessa impressão na nossa vida. A gente pode até trazer, não só por questões espirituais, quando a gente fala com alguém, que aqui eu já antecipo, a gente deveria esperar um não quando a gente fala a respeito de Cristo para uma pessoa. Justamente porque isso é um milagre. E milagre não tem a ver com as nossas capacidades, mas tem a ver com o poder do Espírito Santo agindo no coração da pessoa. Então a gente deveria esperar um não. Isso é natural. E muitas vezes na nossa vida parece que é parecido assim. A gente tenta, a gente se esforça, a gente se dedica, faz tudo certo, mas se é para dar errado, parece que dá tudo errado. Às vezes na nossa vida profissional, ou na vida familiar, na vida particular. Mas o que Jeremias nos ensina aqui, nessa situação, quando às vezes parece que está tudo desabando, nada está dando certo, o que Jeremias fez? E o que ele nos ensina? Se a gente olhar nesse aspecto um pouco maior do livro, no meio de tudo, ele orou, ele pregou, ele ouviu, ele aconselhou, ele esperou, ele confiou. Na verdade, quando na nossa vida parece que todas as coisas estão meio que desabando, assim como parecia que na vida de Jeremias estava acontecendo, apesar dele estar fazendo aquilo que o Senhor pediu para fazer, e às vezes apesar da gente estar fazendo aquilo que a palavra nos orienta a fazer, e parece que as coisas não dão certo, de novo a gente precisa se lembrar, espere, ore, confie, ouça. Sabemos que Jeremias tinha uma mensagem muito difícil para compartilhar para pessoas que não queriam ouvir. E no meio de tudo isso, de novo, olha lá no versículo 8, o Senhor fala para Jeremias, não tenha medo de ninguém, não tenha medo, pois eu estarei com você para protegê-lo, sou eu, o Senhor, quem está falando. Nessa leitura rápida que eu fiz, eu encontrei 8 vezes, onde justamente essas duas expressões, não tenha medo, eu estou com vocês, aparecem na vida de Jeremias. É muito impressionante, quando a gente começa a observar esses detalhes. O próprio capítulo 1, no final, versículo 17, 18 e 19, ele fala assim, Jeremias, prepare-se, não tenham medo dessas pessoas, não tenham medo deles. Olha, vá. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Essas expressões, não tenham medo, eu estou com você. Se a gente parar para pensar, a gente vai lembrar de versículos, de textos, de situações, onde essas duas palavras aparecem de uma forma muito frequente. Deus, na sua palavra, constantemente, em todos os momentos, Ele afirma para nós, se você está angustiado, não tenha medo, se você está aflito, não tenha medo, porque você não está sozinho, o Senhor está com você, está caminhando ao seu lado, está protegendo você, em todas as situações. Mas esse texto me fez observar um outro detalhe, talvez um pouco mais particular, mas eu acho que ele trabalha também na vida de todos nós. Às vezes a gente acha que tem tudo definido na nossa vida. Às vezes a gente sabe aquilo que a gente quer. Às vezes a gente tem tudo planejado. E eu conheço pessoas que são tão organizadas, que sabem o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos. Não só na vida familiar, na vida profissional, mas no geral. São pessoas que conseguem visualizar, se programar, planejar. Está ótimo, que bom quando isso acontece. Mas bem frequente, às vezes a gente passa a nossa vida, a gente ouve histórias de pessoas que mudaram completamente as suas vidas. Pensavam que o rumo da vida delas era de uma forma e Deus de repente o transforma, o muda, coloca a vida de cabeça para baixo, de uma maneira que
Às vezes a gente não consegue entender, eu fiz tudo certo, mas por que eu estou passando por isso? E nessas reviravoltas, nessas situações que acontecem em nossa vida e coração, Deus nos ensina coisas muito interessantes e muito especiais. Com o tempo, muitas vezes essas situações fazem e dão sentido. E aqui, quando a gente olha para esse jovem Jeremias, eu acredito que ele tinha expectativas, ele tinha planejamentos, ele tinha possibilidade do que ia acontecer na vida dele. Naquele contexto e naquela cultura, ele ser filho de um sacerdote, naturalmente o conduziria a ele ser sacerdote também. No nosso contexto isso não é uma regra. Apesar que a gente vê uma certa frequência, meu pai foi pastor, eu sou pastor. A mãe da minha esposa, ela é enfermeira, a minha esposa é enfermeira. Às vezes isso acontece, mas não é regra. Mas naquele contexto isso acontecia um pouco mais, era mais presente. Só que esse chamado de Deus para Jeremias não era algo tão simples assim. Porque justamente aquilo que Deus iria fazer por Jeremias, iria impactar diretamente a sua própria família. Porque lá no versículo 18, ele fala assim: escute Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Na verdade, ele está lidando com a sua própria família. E ele vai falar palavras muito duras para pessoas que ele conhecia. Mas por quê? Para arrancar do coração dessas pessoas e arrancar do lugar onde eles estavam reunidos, que era no templo, responsáveis pela pregação da palavra, que não tivesse algo que pervertesse a palavra do Senhor. Mas de fato, a gente percebe que talvez Jeremias no início não queria fazer parte dessa missão, ser um profeta para as nações. Se dependesse dele, eu não sei se ele aceitaria. Se dependesse de Jeremias, talvez ele arranjaria várias desculpas para não aceitar essa missão, esse chamado do Senhor. Mas que bom que muitas vezes, quando o Senhor nos escolhe, Ele também nos prepara e nos envia. E essa semana, pensando sobre isso, olhei para minha foto de formatura. Eu vi que tem alguns pastores aqui, mas pensem na foto de formatura de vocês. A gente não precisa ser tão específico para o ministério pastoral. Quando a gente tira aquela foto, tem todas aquelas pessoas, né? E olhei, 21 pessoas há 12 anos atrás se formaram. E por incrível que pareça, só 3 não estão no ministério. E assim, pelo que a gente ouve, pelo que a gente percebe, pelo que a gente sente, às vezes a desistência do ministério é muito frequente, é muito intensa. E frequentemente, essa palavra diz muito para mim: não tenha medo, eu estou com você. Acho que na nossa vida, em todos os aspectos, a gente precisa ouvir isso de novo, de novo e de novo. Não tenha medo, eu estou com você. Mas deixa eu compartilhar algo bem próprio do ministério, que para mim, quanto mais eu penso, mais esse sentimento aparece. É o sentimento de sempre estar apreensivo, com uma angústia no coração, por falar uma palavra tão profunda que é a palavra do Senhor. Não é minha palavra, não é a palavra do Mateus, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, e não pode ser assim, mas é o que o Senhor, na sua palavra, revelou para o nosso tempo, para a nossa vida, para o nosso momento, neste domingo. Isso sempre, nos últimos 12 anos, sempre me angustiou, sempre me fez pensar muito profundamente qual que é esse papel que a gente exerce aqui dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. E o incrível, por mais que eu reconheça as minhas limitações, e não são poucas, são muitas, eu tenho testemunhado isso que o Senhor fala para o Jeremias. Olha só no versículo 9, isso que eu tenho testemunhado muito. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Eu estou dando a mensagem que você deve anunciar. Não é aquilo que você quer dizer, mas é aquilo que eu te dou. Sabe quantas vezes eu presenciei isso? Pessoas que estão angustiadas,
aflitas, o Espírito Santo, de uma maneira muito simples e muito singela, muitas vezes nos conduz a falar palavras de esperança e de consolo. Muitas vezes com pessoas que estão sem esperança, porque estão sofrendo pela perda de alguém ou algum ente querido, o Senhor nos faz lembrar de textos de esperança, textos de ressurreição, textos de vida eterna. Às vezes, quando tem pessoas com o coração fechado com a palavra do Senhor, o Espírito Santo precisa preencher a gente de coragem para falar palavras duras de lei, assim como Jeremias teve que falar palavras duras de lei. Ou quando tem pessoas sedentas pelo Evangelho, porque não ouvem, porque ninguém tem porque não tem ninguém que fale para elas, estão sedentas de ouvir essa mensagem de esperança. De repente o Espírito Santo vem e preenche o nosso coração para falar palavras de boas novas, palavras do Evangelho da salvação. Eu tenho presenciado isso, eu tenho certeza que vocês também presenciam isso, em situações ou momentos onde o Espírito Santo toca no coração de vocês, para falar mensagens ou palavras direcionadas ao coração de quem está aflito e oprimido. Porque justamente essa palavra não é minha, não é sua, não é de ninguém de nós, mas é do Senhor. E o Senhor que vem ao nosso coração com a sua mão, toca as nossas bocas, preenche os nossos corações para que a gente possa compartilhar algo que é eterno, que é cheio de esperança. Mas Jeremias tinha medo, Mateus tem medo, claro, você tem medo, eu sei que você tem. Medo de muitas vezes ouvir aquilo que a gente não quer ouvir, medo do Senhor falar aquilo que muitas vezes é a nossa idolatria, que a gente cuida, que a gente não quer abrir mão, porque a gente gosta daquilo, aquilo que nos faz bem. Ouvir que aquilo isso pesa, isso machuca, isso dói, dá medo. A gente sente medo quando a gente é escancarado com a palavra. A palavra é um espelho, ela reflete aquilo que a gente é. Mas ao mesmo tempo, quando essa palavra é escancarada no nosso coração, a gente também tem a alegria de ouvir que Deus vai plantar algo novo, que Deus vai edificar nesse lugar que Ele retirou, vai edificar com a sua esperança. Então, se a gente sente isso, bem-vindo ao mundo de Jeremias, bem-vindo ao mundo de Jeremias. Mas para quem que Jeremias foi chamado para falar? Isso é muito especial, a gente colocou aí como tema dessa mensagem, e ele repete isso várias vezes. Jeremias, ele foi chamado para ser um profeta para as nações. No versículo 10, logo no início, hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, para todas as pessoas, todos os povos, todas as pessoas, né, que fazem parte, que foram criaturas de Deus, são especiais para esse evangelho. Claro que começa com Jerusalém, para Jeremias, depois vai para as outras nações. Isso me fez pensar um pouco no papel da igreja como um todo. Será que nós conseguimos ser igreja para todas as nações? Essa é uma pergunta que me angustiou um pouco essa semana. Ou tentando ser um pouco mais direto, uma igreja para a cidade? Será que a gente consegue como igreja ser uma igreja para a cidade que a gente vive, para essa São Paulo? E a minha vinda para cá, para São Paulo, um pouquinho mais de 6 anos, abriu um pouco o meu coração, minha mente. Talvez vocês são daqui de São Paulo desde o seu nascimento, mas eu não sou, eu vim de contextos menores. E a vinda para São Paulo fez com que eu percebesse algo que eu não tinha percebido antes. Aqui em São Paulo estão todas as nações, estão todos os povos, estão todas as tribos. Há um tempo atrás, nos grandes projetos missionários, o que se fazia? E ainda se faz hoje, nada contra isso. Se enviava missionários para povos não alcançados, fazia essas missões transculturais. Então os missionários que iam para outros povos, outros países, aprendiam a sua língua. E tudo ok, hoje existe isso ainda. E que bom que existe, que bom que tem pessoas, que bom que tem igrejas que ainda conseguem enviar missionários para outros lugares. Tem várias instituições que fazem isso. Às vezes para lugares em que o evangelho ele não pode ser anunciado porque há perseguição de cristãos. Isso acontece em vários locais do mundo. Mas se a gente for pensar no lugar onde a gente está, somente no Brasil, ou somente em São Paulo, ou somente no bairro Moema, ou no bairro onde vocês estão, ali
incrivelmente, há muitas pessoas, muitas nações, muitos povos que ainda não conhecem o Salvador Jesus. E deixa eu só fazer um pequeno, compartilhar algo que aconteceu no ano passado. Como igreja, como as igrejas luteranas, elas se reuniram no último conselho distrital no ano passado, e a gente foi de uma certa forma meio que impactado, desafiado, não sei que palavra eu posso usar, num projeto do pastor Surian, que ele compartilhou que vai iniciar esse ano, e talvez a gente vai ouvir um pouco mais desse projeto ao longo do ano, de a gente ser igreja para aqueles que a igreja não alcança, não só para os desigrejados, mas aqueles que são de fato excluídos da realidade da sociedade. Isso nos desafia, nos incomoda e nos questiona como ser igreja a todas as nações. É claro que, se a gente lê o livro de Jeremias, algumas coisas a gente vai perceber. Jeremias era inquieto. Uma pessoa inquieta era o Jeremias, porque de todas as formas, ele era muito criativo para falar dessa mensagem. Ele trazia, olhava os figos e falava daquilo que ia acontecer, ele pegava um jarro de barro, falava o que ia acontecer. Ele não era parado, ele era criativo, ele ia a um encontro, ele falava mesmo, sem... às vezes a gente precisa como cristãos e como igreja refletir, ser criativo na maneira como a gente vai divulgar e falar essa palavra. Mas de forma alguma, essas estratégias ou tentar alcançar todos os povos deve vir à frente daquilo que é a mensagem, daquilo que é o conteúdo, daquilo que é de fato o que transforma a vida e corações. E é isso que a gente percebe aqui no versículo 10. Olha só, que mensagem é essa? Versículo 10 diz, ele fala que estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. 6 imperativos aqui. 4 negativos, que são arrancar, derrubar, destruir, arrasar, que fala do julgamento, palavras de lei, e 2 que falam sobre o evangelho, construir e plantar. De novo, e eu incentivo muito vocês, às vezes a gente quer fazer leitura muito pausada, mas eu incentivo às vezes a gente fazer uma leitura rápida. Pega 2 dias, coloca no 2.0, não tem problema, quem se acostumou, mas ouve de uma forma rápida. Algumas coisas vão começar a chamar a atenção de vocês. Eu já estou dando algumas dicas, talvez até para se vocês forem incentivados com Jeremias. Todo o livro de Jeremias está estruturado nesses 6 verbos. Todo. De destruir, de arrancar, para depois plantar e edificar. Ele está falando, olha, aquilo que está acontecendo na vida de vocês, isso eu vou destruir. Isso eu vou arrancar. Vocês colocaram ídolos dentro do templo, e não vai ter, vou destruir, eu vou arrancar. Vocês vão ser enviados para outras nações, mas depois eu vou chamar vocês de volta. Eu vou semear nesse lugar, justamente, eu vou plantar no coração de vocês esperança, e vocês vão ser edificados nessa palavra. Isso que aconteceu lá com Neemias, e foi acontecendo. Então, ao longo de todo o livro, essas palavras elas vão se reforçando, para afirmar o que destrói e o que planta, o que edifica, o que arranca, e o que planta, o que destrói e o que edifica. O que Jeremias utilizou e o que Deus utilizou? Somente por meio da palavra. Interessante que é a palavra que faz tudo isso. A palavra de Deus que derruba, mas também constrói. A palavra de Deus que arranca, mas também que planta. Essa palavra é lei, mas também com o propósito de conduzir ao Evangelho. E quem é a palavra? Quem é a palavra? É Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Ao ser anunciada, ela arranca dos nossos corações aquilo que nos afasta dele. As nossas idolatrias, aquilo que a gente coloca no nosso coração. Onde está o teu coração, ali está o teu Deus. Muitas vezes o Senhor precisa, na sua palavra de lei, tirar essas coisas. Às vezes isso vai nos machucar, às vezes vai nos incomodar, mas no lugar disso, Ele planta esperança, confiança, a dependência. Olha, quantas vezes somos surpreendidos, assim como Jeremias foi. Não é uma ou 2 vezes,
ao longo da nossa vida, também nós somos surpreendidos. Quantas vezes nós pensamos que está tudo definido na nossa vida, que a gente sabe o que a gente quer, que a gente sabe o que está acontecendo, está tudo certo, mas de repente o Senhor nos fala: não, 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 eu tenho um plano para você, eu te escolhi, eu te chamei. Não se preocupe, eu não estou pedindo as suas qualificações, eu não estou pedindo o que você sabe, porque eu te chamei, sou eu que vou te capacitar, eu que vou te preparar, eu que vou te conduzir. Não tenha medo, eu estou ao teu lado. Não se preocupe, eu sou o teu protetor. Ao longo da nossa vida, Ele também vai nos surpreender inúmeras, inúmeras, inúmeras vezes. O Senhor faz com você o que Ele fez com Jeremias. Ele te escolhe, Ele te chama, Ele te prepara, Ele te envia. Ele afirma: eu estou com você, não tenha medo. Saibam que esse chamado é um chamado não apenas para um grupo pequeno de pessoas, mas Deus nos chamou para as nações, lá onde nós estamos, lá onde nós convivemos, na vocação que Deus te concedeu. E Deus não quer que todos sejam pastores, sacerdotes. Deus chama cada um na sua função, dentro do seu chamado, como filhos de Deus, batizados em seu nome, para reverberar essa graça. Mas alguns sim, Ele chamou para ser pastores, para divulgar essa mensagem, essa palavra. Mas saiba que Deus te inseriu numa cidade, Deus te inseriu numa família, e ali, aonde você está, você também é um profeta para as nações. Que o bondoso Deus nos abençoe e nos conduza a ouvir essa mensagem de lei e de evangelho, de julgamento, mas de esperança, que Ele reflete nesse texto e ao longo de toda a narrativa bíblica. Amém. Nos colocamos em pé.